Olha só, a gente noticiou esse gesto que o Moro está fazendo aos evangélicos, né? Você escreveu um artigo sobre isso, gostaria que você comentasse. Ele vai agora, no dia 7, vai à Fortaleza, vai apresentar uma carta de princípios, já mencionamos, já comentamos ela aqui no programa, mas isso está acontecendo no momento em que, olha só que curioso, Mário, está havendo um desembarque do bolsonarismo justamente de partidos, a gente não está falando aqui das igrejas, nem do eleitorado evangélico, mas nós estamos vendo um desembarque de partidos que têm na sua base esse eleitor e esse público, esse político, né, evangélico, que é o Republicanos, né, o Partido Republicanos aqui, Marcos Pereira, praticamente, né, ligado à Igreja Universal, e parece que é o primeiro a já colocar o pezinho de fora da reeleição do Bolsonaro. É um partido que esteve na base do governo aí durante todo esse tempo, mas está insatisfeito. A gente sabe que o Edir Macedo tinha muita expectativa em relação ao Bolsonaro, tentou emplacar o Crivella como embaixador para resolver uns problemas lá na África, não conseguiu. Enfim, talvez isso tenha alguma motivação por trás. E também o PSC. O PSC também não garantiu apoio, não está garantindo apoio à reeleição do Jair Bolsonaro. Matéria hoje publicada aqui pelo Wilson Lima. E, ao mesmo tempo, você tem, então, esse gesto. Naturalmente, o Moro tem que ter cuidado, ele está de olho nesse público mais conservador, mas é um movimento interessante, né? E isso está acontecendo justamente ainda nessa pré-campanha, Mário. Então, o que eu escrevi é que o voto os evangélicos hoje constituem 30% do eleitorado, né? 30% do eleitorado brasileiro se declara evangélico, né? E eles contam com uma frente parlamentar de 195 deputados federais e 8 senadores, né? Obviamente, isso congrega gente de muitas igrejas, com interesses, muitas vezes, interesses mundanos conflitantes, né? Mas o eleitorado desse pessoal compartilha dos mesmos valores conservadores. O Bolsonaro, em 2018, ele venceu com uma diferença de 11 milhões e meio de votos entre o eleitorado evangélico, né? O Fernando Haddad. Não aconteceu isso entre os católicos, nem entre os afro-brasileiros e espíritas, né? Os afro-brasileiros, eu digo, de religiões afro-brasileiras. Houve praticamente um empate e entre os pertencentes a religiões afro-brasileiras, o Haddad ganhou de lavada, embora seja um percentual muito, muito pequeno dos eleitores. Então, faz sentido o Moro buscar esse voto no eleitorado mais conservador, né, em relação a costumes e tudo mais, porque ele está nesse campo, né? Obviamente, o Moro está no campo mais conservador em relação a determinados temas. Agora, o que eu apontei hoje, quando você ele conversou com o conselheiro evangélico do Moro, né? O Ziel Santana, né? Esse é o nome? O Ziel Santana, exatamente. Ele ele vinha aqui hoje conversar conosco, mas aí acabou tendo um problema na agenda, virá amanhã. É o espanto evangélico, é o espanto evangélico. Eu tenho esse poder sobrenatural de espantar evangélicos. Espantar entrevistados aqui. Até porque, não todos entrevistados, né, Cláudio? Mas evangélico em geral. Mas não estou falando isso, não. Eu acho que o Ziel nem sabia que eu estava aqui, imagino. Não sabia mesmo. Ele realmente teve a questão de agenda. A minha preocupação quando você conversou com o senhor Uziel Santana foi que ele disse que nesta carta que será divulgada em 7 de fevereiro lá em Fortaleza, né, carta de princípios aos cristãos do Moro, eles vão falar em erotização precoce, ideologia de gênero, esse tipo de coisa, que são expressões que podem fazer com que o Moro seja taxado de reacionário, de retrógrado, né?
É preciso muito cuidado, né, com essa pauta, inclusive porque os brasileiros, eles podem ser conservadores, né? Por exemplo, uma pesquisa do Ipsos do ano passado, setembro do ano passado, mostra que só 31% dos brasileiros apoiam o aborto, legalização do aborto, né? Mas os brasileiros, apesar de conservadores, eles são, em sua maioria, eles são tolerantes, né? Esse discurso excessivamente raivoso do Bolsonaro e dessa gente aí, dessa Damares e tudo mais, isso não está pegando bem, né? É muito conflito, é muita as preocupações dos brasileiros, inclusive dos evangélicos, né? Hoje são outras, são muito mais concretas, né? Então, assim, eu entendo, faz sentido acenar os evangélicos, mas eu não sei se é desta forma e com essas expressões. Eu não sei se eu... Não sei. Olha, com todo respeito ao senhor Uziel, né? Não sei. Não parece... Não parece ser muito razoável você ficar falando. A importância da família, por exemplo, né? Mas de que família estamos falando? Estamos falando da família tradicional, e as famílias compostas por pais gays não serão contempladas? São questões que o Moro, ao adentrar esse campo, que é um campo minado, ele vai ter que tocar nessas questões, né? Os evangélicos não admitem casamento gay. Família, para eles, é só família composta por homem, né, heterossexual, mulher heterossexual e tudo mais. Então, mas também, viu, Cláudio, esse é um discurso complicado, porque o que esses pastores, essa gente toda fala, muitas vezes não é integralmente compartilhada pelos brasileiros que se declaram evangélicos também. Também tem essa complicação. Claro. Tem muitos brasileiros que se declaram evangélicos que são a favor do casamento gay, né? Mais ou menos como católico, né? Tem católico que compartilha opiniões mais conservadoras, menos conservadoras. Então, assim... Tem gay evangélico. Tem gay evangélico. Tem gay evangélico. Então, assim, sabe, eu não... Esse corte por religião, eu não sei se é uma coisa muito inteligente. Eu acho assim que você tem que acenar. Ele é falso. É um corte falso. É um corte falso, né? É um corte que eu julgo falso também, você entendeu? Assim, o brasileiro é muito religioso e tudo mais, mas assim, é um povo tolerante, há nuances, né? Então, assim, eu acho que se você... Tá, ok, um candidato, na realidade, como tudo aqui no Brasil a gente leva para o campo da religião e tudo mais, apesar de tudo, apesar do Estado ser laico, tá, ok, digamos que você tem que falar de determinados princípios e tal, mas é complicado, porque não está tratando como esse bloco como se ele fosse monolítico, né? Como se ele não tivesse diferenças. Então, assim, eu achei, olha aqui, Cláudio, eu achei esse troço aí ruim, viu? Sinceramente. Eu entendo, mas assim, esse tom, essas expressões, né? Não acho razoável, não acho inteligente, né? E documento, porque você vê, por exemplo, todo mundo tem dois, como eu falo, tem dois tipos de político no Brasil: aquele que não acredita em Deus, né? Mas que vai rezar um Pai Nosso na hora da eleição, né? E tem aquele que acredita em Deus e que também vai rezar um Pai Nosso na hora da eleição, todos para obter votos. O Moro, tudo leva a crer que ele acredita em Deus e tem os valores mais conservadores de uma forma genuína. Agora, você vê, o Lula teve apoio dos evangélicos, mas o Lula não foi assinar documento, né, quando foi eleito, não foi assinar documento, salvo engano, eu não lembro disso, foi assinar documento, carta de princípios, não sei o que tal. Eu acho isso aí, esse negócio, quando você assina uma coisa, depois vão te cobrar, né? Depois vão te cobrar.
não acho que ele vai afugentar, inclusive, com esse tipo de carta, ele pode afugentar o eleitor mais jovem, né? De até 29 anos, que são, sei lá, 27,3 milhões de pessoas. Então, eu acho insensato, né? Faz um aceno, né? Ah, olha, acredito em Deus, eu tenho os meus valores, mas assim, um presidente não pode impor valores à sociedade. A sociedade é mutável, a sociedade é que define quais são os valores morais que serão respeitados em termos de costumes, né? Quer dizer, os costumes também mudam. Olha, eu vou contar aqui uma história interessante, que é a história do... Uma vez eu li um historiador, esqueci o nome dele, americano, e história do cristianismo. Então, tudo hoje que a gente julga retrógrado no cristianismo, como, por exemplo, proibição do aborto, casamento indissolúvel, todo esse tipo de coisa, monogamia, né, assim, absoluta, até a morte, tudo mais. Isso que é julgado retrógrado, quando no início do cristianismo era progressista. Sabe por quê, Cláudio? Porque as mulheres, elas eram obrigadas a abortar de filhos não desejados pelos maridos, certo? O casamento era completamente dissolúvel, dependia só da vontade do homem, né? Muitas sociedades não respeitavam a monogamia. Então, assim, quando o cristianismo impõe essas coisas, ele obtém o apoio das mulheres, que foram grandes divulgadoras do cristianismo, né? No entanto, no decorrer do tempo, esses valores que eram progressistas se tornaram retrógrados. O que eu quero dizer com tudo isso é que a sociedade é mutável, né? Então, esses princípios, veja, princípio da honestidade, da lisura, tudo mais, isso é imutável, né? Agora, com relação a formas de família, a homossexualidade, essas coisas são mutáveis, né? Por exemplo, erotização precoce, isso aí vai ressuscitar o quê? Vai ressuscitar o kit gay? A história do kit gay? Isso é uma bobagem monumental, né? Ideologia de gênero. Gente, eu tô mais para conservador em algumas coisas, né? Eu acho que há certos exageros, eu acho que estão dando realce demais a determinadas coisas, mas o termo ideologia de gênero, isso aí é Damares Alves, né? Não dá. Não é razoável, né? Eu acho Então, que vamos ver tem. se essa carta vai ser isso mesmo aí, né? Que esse senhor aí disse a você. Eu acho que eles estão com o documento pronto, eles não abriram todo o documento, soltaram alguns trechos foram interpretados de forma diferentes, e naturalmente isso serve aí como um balão de ensaio para eles medirem a temperatura, verificarem e até refazerem alguma parte aí dessa carta. Eu acho que essa ansiedade em tentar capturar o voto evangélico, você está certíssimo, ela pode gerar problemas para um outro eleitorado. E a gente tem que salientar sempre aqui, e nós já vivemos isso com Bolsonaro, né? Vamos parar com esse negócio. O presidente tem que governar para todo mundo, né? E, além disso, nós temos temas que não são de atribuição do executivo, né? Exato, não passa por aí. O Moro falando aí, vou privatizar tudo. Tem coisa que o Moro não vai conseguir privatizar porque depende do Congresso. Tem esses temas aí dessa agenda de comportamento, são temas também que eles cabem ao legislativo, que é onde deve se dar o debate público, né, o debate com os representantes dessa mesma sociedade. E fora, né, Mário, que assim, igreja, de uma maneira geral, a igreja ela serve para acolher, e ela quando acolhe, deve acolher a todos, né, todos os integrantes da sociedade, especialmente as minorias. E tem uma diferença entre essas igrejas, os interesses dessas igrejas às vezes são muito específicos, né, Cláudio? Por exemplo, isenção fiscal, né? Disso, daquilo, né? Que não são necessariamente os interesses do eleitorado, né?
Então, na verdade, o que está se fazendo é um aceno mais às igrejas, aos chefes das igrejas, do que propriamente ao eleitorado, eu imagino, né? Exatamente. Então, não acho que que seja interessante pisar nesse campo minado aí dessa maneira, não, mas enfim, talvez eu Bom, esteja errado, né? vamos ver o que ele conta para a gente aqui amanhã. De qualquer maneira, vamos seguir na nossa pauta, porque nesse vai e vem, né? Alguns Olha, desembarques. eu fiquei assustado, tá? Eu, pessoalmente, fiquei assustado, né? Eu não sou eu tenho 60 anos, né? Enfim, sou de uma geração, mas sou mais para o liberal, sou conservador em algumas coisas, quer dizer, eu sou como um brasileiro médio, assim, né? A gente não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Que eu acho que é o bom senso, né? Eu fiquei assustado com esse negócio de ideologia de gênero, erotização precoce, isso aí, bom, enfim.